58ª sessão ordinária, hoje, dia 26/11/2021. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial na sede do TRE Ceará e por videoconferência, possibilitando as sustentações orais de forma remota, bem como está sendo transmitida ao vivo pelo canal do TRE Ceará no YouTube e também gravada. Participarão de forma remota o desembargador Francisco Gleitson Pontes e a juíza Camille Moreira Castro, e também o doutor Rogério Feitosa Carvalho Mota. O doutor Rogério Carvalho Mota é substituído o doutor Davi Sobra Peixoto e o desembargador Francisco Gleitson, o desembargador Raimundo Nonato. Não temos atas para apreciação na corte da sessão de hoje, não houve inscrição para sustentação oral. O primeiro é o recurso eleitoral 0600 718 80 2020 606 0030. Julgamento adiado para o dia 1º de dezembro de 2021. É um pedido de vista da doutora Camille Castro. O segundo, recurso eleitoral 0600 236 41 2020 606 0028. Também é um recurso, é um pedido de vista do desembargador Raimundo Nonato no processo da doutora Camille. Também adiado para o dia 21. Ou para o dia 21, para o dia 1º/12. Quanto ao recurso eleitoral 0600 162 73 2020 606 0064, 0600 161 88 2020 606 0064, o recurso eleitoral 0600 164 43 2020 606 0064 e o recurso eleitoral número 0600 158 36 2020 606 0064. Todos são de Coreaú, a relatora a juíza Camille Moreira Castro. E os recorrentes são já citados aqui nas vezes anteriores. E aqui esse processo encontra com vista ao doutor Raimundo Deusdedito. Também virá dia 1º, não é, doutor Deusdedito? Também será apresentado dia 1º. Os embargos de declaração no recurso criminal de número 00035 67 2014 6060074 também virá no dia 1º, não é, doutor Orleans? Que o desembargador Nonato já disse que já está pronto, é só na sessão de comparecer. E vamos começar a sessão em si. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600 302 73 2026 060043. A origem é Jucás. O relator é o eminente desembargador Francisco Gleitson Pontes. Recorrente Francisco de Sales Ribeiro, advogado Maicson Alves Clemente. Assunto prestação de conta, eleição 2020, candidato, cargo prefeito. Comunico ao eminente relator que não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos, os pares e advogados, servidores presentes a este ato. São dois processos hoje, esse que Vossa Excelência acaba de anunciar. Eu vou permitir ler a ementa, porque já foram distribuídos aos demais julgadores. E é processo com solução simples. Ementa, prestação de contas de campanha eleitoral, eleições 2020, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, aprovação das contas com ressalvas. Irregularidade não sanada, extrapolação de gasto pelo autofinanciamento de campanha, exclusão de despesa com honorários advocatícios ou contábeis, inovação em sede recursal, impossibilidade, preclusão com redução da multa, descabimento, valor que já atende à razoabilidade e à proporcionalidade, manutenção da sentença, recurso conhecido e desprovido, é o núcleo da ementa, presidente. Desembargador Gleitson, como vota o doutor Rogério? Senhor presidente, bom dia a todos. Acompanho o eminente relator. Como vota a doutora Camille? Com o relator. Como vota o doutor George Mamstein? Também com o relator, senhor presidente. Bom dia a todos. Como vota o doutor Deusdedito? Obrigado, presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Acompanho o relator integralmente. Doutor Bucão? Bom dia. Também acompanho integralmente o relator.
Eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou aprovada com ressalva às contas do recorrente, inclusive com a aplicação da multa de 50% da quantia em excesso reconhecida neste feito. Decisão unânime da Corte. Chama a julgamento o recurso eleitoral número 0600 481 61 2020 606 0122. A origem é Maracanaú. O relator é o juiz o desembargador Francisco Gleitz Pontes. Recorrente Maria Zenice Saturno Costa. Advogado Francisco Monteiro da Silva Viana. Assunto prestação de conta eleição 2020, candidato, cargo, vereador. Não haverá sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Mais uma vez, tratando-se de prestação de conta, o processo também, voto disponibilizado aos demais julgadores, vou pela ementa, prestação de contas de campanha eleitoral, eleições 2020, candidata ao cargo de vereadora, desaprovação, falha grave que comprometeu a regularidade das contas, omissão de receitas e despesas, divergências, inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manutenção da sentença, recurso conhecido e desprovido, é o núcleo da ementa e já disponibilizado, e conheço do recurso e nego-lhe provimento. Ok, eminente relator. Doutor Rogério Feitosa. Acompanho, senhor presidente, eminente relator. Doutora Camille. Com o relator. Doutor George. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Deusdete. Com o relator, senhor presidente. Doutor Roberto Bucão. Acompanho o relator. Eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou desaprovada as contas da recorrente. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600 762 77 2020 6 06 0005. A origem Baturité. A relatora juíza Camille Moreira Castro. Recorrente Aurilene Ramos Semião Gaeta. Advogado Baltazar Pereira da Silva Júnior. Assunto prestação de conta eleição 2020. Candidato, cargo, vereador. Comunica a eminente relatora que não existe inscrição para sustentação oral. Com a palavra. Senhor presidente, o 762, por favor, só para confirmar. O 762, excelência. O final é... Ok. Senhor presidente, aqui a prestação de conta é uma alegação de que não teria sido apresentada por desistência da candidatura e por não ter realizado ato de campanha, mas essa não é a disposição legal que obriga, conforme a resolução 23607 de 2019 do TSE, que cabe a todos os candidatos para realizar a prestação de conta. Então, a sentença deve ser mantida, a qual declarou não prestada, com consequente impedimento para obter certidão de quitação eleitoral. Recurso conhecido e não provido, presidente. Ok, doutora Camille. Como vota o doutor George? Acompanho a relatora, senhor presidente. O doutor Deudete? Com o eminente relator, senhor presidente. Doutor Bucão? Acompanho a relatora. Como vota o desembargador Gleitz? Acompanhador, doutor relator, presidente. Doutor Rogério? Acompanho a eminente relatora, presidente. Proclamando o resultado. Recurso conhecido e desprovido a fim de manter a sentença que julgou não prestada às contas da candidata relativa às eleições de 2020 e, por consequência, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura ou até que as contas sejam apresentadas sanando o vício. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600 673 43 2020 606 0041. Origem Tejuçuoca. A relatora é a juíza Camille Moreira Castro, recorrente é Francisco Otacílio Alexandre Lopes, advogado Carlos Augusto Góes Mota. Assunto prestação de conta, eleição 2020, candidato, cargo vereador. Não tem inscrição para a sustentação oral. Com a palavra, a eminente relatora. Presidente, também a prestação de contas, mas eu trago aqui de ofício, no caso, uma questão de ordem, tendo em vista a ausência de representação processual no recurso, mas, ao mesmo tempo, uma ausência de intimação que considera um vício insanável já no primeiro grau. Então, destaco aqui que foi apresentado no primeiro grau um relatório prévio de análise técnica que apontou como irregularidades nas contas 2 itens: a ausência de extrato bancário e de instrumento de mandato para a constituição de advogado, mas que os fundamentos da sentença se limitaram
limitaram-se à ausência de procuração, o que resultou no julgamento das contas como não prestadas. Em observância ao princípio do contraditório, da ampla defesa do processo legal, constato que, no primeiro grau, o advogado não foi regularmente constituído. Há uma procuração que não é assinada pela parte, mas sim por um representante de agremiação partidária, e que, portanto, não houve a intimação pessoal do candidato para se manifestar sobre o relatório ainda no primeiro grau. Há uma publicação no DJE, de número 127, na página 139, em ausídico constituído. Até porque não houve sequer a constituição, e esse foi um dos fundamentos que levou à não prestação de conta. Eu detecto aqui, para esclarecer aos pares, e deixo a critério, eu poderia ter, diante do artigo 9º, 10, o 932 do CPC, notificar para fazer essa regulação processual em obediência ao CPC. Porém, a nulidade de primeiro grau continuaria a existir. Então, se ocorresse essa notificação para sanar agora em segundo grau, para constituir um advogado, ainda assim eu teria que trazer esse procedimento a uma nova sessão para reconhecer a nulidade no primeiro grau. E como a decisão de mérito aproveita a própria parte, em atenção ao princípio da primazia previsto no artigo 4º, da duração razoável do processo, eu já reconheço aqui a nulidade, determino o retorno ao primeiro grau. Então, eu vou conhecer o recurso para esse fim de anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem, o candidato intimado para apresentar, constituir advogado, e os autos seguirem o rito processual regular da prestação de contas, senhor presidente. Eu não sei se me fiz rapidamente me entender nesse resumo objetivo do voto. Então, com essas considerações, eu conheço do recurso, nesse sentido, para detectar a nulidade e retorno dos autos à origem. Ok, doutora Camilo. Doutor Manstein. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Deusdete. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Roberto. Também acompanho o relator. Desembargador Gleitson. A solução encontrada pela eminente relatora é realmente adequada, considerando que baixar o processo de diligência ou determinar o suprimento da representação, ensejaria uma solução momentânea, haja vista que continuaria a haver a supressão de instância, porque o juízo natural não teria apreciado a defesa. Portanto, a solução é perfeita, eu acompanho a eminente relatora. Doutor Rogério Feitosa. Também, senhor presidente, acompanho a eminente relatora com as observações feitas pelo eminente desembargador Gleidson Pontes. Resultado, a questão de ordem da ausência de representação processual no recurso e de intimação do candidato para apresentação de procuração ao advogado, acolhida por unanimidade. Em consequência, o recurso foi conhecido para, de ofício, declarar a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos à origem, para que o candidato seja regularmente intimado para constituir advogado e manifestar-se sobre o parecer técnico. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-206-86-2020, 6060066. A origem é Aquiraz. O relator é o juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Recorrente Bruno Barros Gonçalves. Advogado Damião Soares Tenório. Recorrido Edson Sá. Advogado Mário Mahatma Lopes de Oliveira e outros. Assunto: representação, eleição 2020, propaganda eleitoral, redes sociais. Não tem inscrição para sustentação oral. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Esse caso também já é corriqueiro aqui na nossa corte, né? É aquele que o candidato não informa o endereço eletrônico de suas redes sociais, né? No entanto, faz postagens com propaganda da sua campanha, né? Foi aplicada uma multa no valor de R$5.000, né? E, em resumo, eu estou conhecendo do recurso, mas não dando provimento, né? Que já é uma questão bem batida. Eu acredito que seja o suficiente para os eminentes pares já emitirem seus votos, né? Ok, senhor relator.
Como vota o doutor Roberto Lucão? Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Como vota o desembargador Gletos? Acompanho o nobre relator. Como vota o doutor Rogério Feitosa? Senhor presidente, como o relator já informou, é uma questão conhecida, um tema conhecido da corte, então acompanho sua excelência. Como vota o doutora Camille? Com o relator. Doutor George? Relator, senhor presidente. Eu proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 06.026.78.2026.06.0031. A origem é Barbalha. O relator é o juiz Raimundo Deusdedito Rodrigues Júnior. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Epitácio Saraiva da Cruz Neto. Assunto, advogado Daniel da Costa Bezerra e outros. Assunto, representação, eleição 2020, propaganda eleitoral, extemporânea, antecipada, internet, redes sociais. Não tem inscrição para sustentação oral. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Esse aqui também já está disponibilizado no sistema. Peço venha para ler somente a ementa, né? Trata os autos de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juiz da 31ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada. Nos termos do artigo 11 da Resolução 23.624 do TSE, a propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 27 de setembro de 2020, tendo sido a representação proposta no dia 22 de setembro de 2020. Resta ratificado o seu caráter antecipado. O Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação ao artigo 36A da Lei 9.504, quando o julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento, número 9-24/2016-626-0242, definiu 3 elementos para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, tida por irregular, quais sejam, em resumo: A. Manejo de ferramenta publicitária vedada no próprio período do microprocesso eleitoral. B. Pedido explícito de voto categórico, consubstanciado por palavras equivalentes a pedido de voto. C. Realização de gastos ilícitos, seja pela origem dos recursos ou pelo volume destes, impondo-se o comedimento com base na noção de observância às possibilidades do candidato médio para o cargo na circunscrição, visando a preservação da igualdade entre pré-candidatos. Assim, compreende-se que tanto a legislação quanto o Tribunal Superior Eleitoral permite a realização pelo pré-candidato de atos permitidos na campanha eleitoral, respeitados os parâmetros traçados pelos artigos 36 e 36A da Lei das Eleições e pelos precedentes do TSE, não se podendo ainda ter uma verdadeira antecipação da campanha eleitoral. A propaganda em questão resumiu-se à divulgação pelo pré-candidato ao cargo de vereador nas redes sociais de fotos contendo o número e as cores do partido, com os dizeres pré-candidato Epitácio Cruz e E45 e pronto, bem como em uma das postagens consta o texto: mais um que chega para somar junto com Epitácio Cruz e Argemiro Sampaio. E tamo junto. Denota-se da propaganda divulgada que o ora recorrido se apresenta como pré-candidato quando menciona pré-candidato Epitácio Cruz, não se podendo entender sequer que o candidato divulgou o seu número de campanha, já que consta somente o número do partido PSDB, que é 45, tendo recorrido concorrido com o número 45.606 no pleito de 2020. Também não há como se entender como verdadeira antecipação de campanha, já que a divulgação resume-se à foto com um único suposto apoiador com a frase mais um que chega para somar junto com Epitácio Cruz e Argemiro Sampaio. Com relação à expressão "tamo junto", a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já definiu não configurar a esta o pedido explícito de voto exigido na legislação eleitoral. Diante disso, não havendo pedido explícito de voto, nem se enquadrando a propaganda em qualquer das hipóteses vedadas, não há como reconhecer a configuração de propaganda eleitoral antecipada. Sentença mantida e recurso conhecido e desprovido. É como voto, senhor presidente. Ok, doutor Deusdedito. Como vota o doutor Roberto Lucão? Senhor presidente, voto suficiente, muito bem fundamentado, acompanho integralmente. Desembargador Gletos? Acompanho o eminente relator, presidente. Doutor Rogério Feitosa? Senhor presidente, eu cumprimento o eminente relator e só aqui faço uma ressalva, que eu já votei numa hipótese semelhante anteriormente,
já manifestava uma preocupação, doutor Deusdete, porque após a edição da Lei 13.165 de 2015, é permitido o pedido de apoio político à divulgação de pré-candidatura. E isso é importante porque quando se tem um rigor em hipóteses como a hora em julgamento, acaba esvaziando o artigo 36A, notadamente o parágrafo 2º. Então eu acompanho, Vossa Excelência, até louvando aqui a sentença do eminente magistrado também. Ok, como vota a doutora Camille Castro? Com o relator. Como vota o doutor George? Também com o relator, senhor presidente. Eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou improcedente a presente representação. Decisão unânime da Corte. Chama a julgamento o recurso eleitoral 0600-206-72-2020-606-006. Origem Baretama. O relator juiz Raimundo Deusdete Rodrigues Júnior. Recorrente Elíria Maria Freitas de Queiroz. Advogado Disseu Costa Lima Filho e outro. Recorrida Cauê Fernandes Fontinelli e Antônia Núbia de Lima Cavalcante. Advogado Saulo Gonçalves Santos e outros. Assunto: representação, eleição eleitoral 2020, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, internet, redes sociais, aplicativo de mensagem instantânea. Comunico ao senhor relator que não tem inscrição para sustentação oral com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse caso também trata-se de suposta propaganda antecipada. Eu vou ler parte da ementa, que inclusive parte dela acabei de ler agora na ementa que acabamos de julgar, no processo que acabamos de julgar. Trata os autos de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juízo da 6ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, Compreende-se que tanto a legislação quanto o Tribunal Superior Eleitoral permitem a realização pelo pré-candidato de atos permitidos na campanha eleitoral, respeitados os parâmetros traçados pelos artigos 36 e 36A da Lei das Eleições e pelos precedentes do TSE, não se podendo ainda ter uma verdadeira antecipação da campanha eleitoral. A propaganda em questão resumiu-se à divulgação de vídeo da convenção partidária, que além de divulgar a candidatura dos representados, conteria pedido explícito de votos, tanto pela letra da música como pelo fato dos filiados e pré-candidatos aparecerem no vídeo gesticulando um número de campanha com as mãos. Cabe destacar que, mais uma vez, essa Corte analisa um caso em que se discute a linha tênue entre a configuração ou não do pedido explícito de voto. O vídeo restringiu-se à imagem da convenção partidária, onde se realizaram atos típicos de mencionada ocasião. Some-se a isso, não se depreender da letra da música veiculada, pedido explícito de voto ou a utilização das palavras mágicas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entender o trecho, abre aspas, vem com a gente, fecha aspas, como pedido explícito de voto seria estender sobremaneira o conceito de pedido explícito de voto. No tocante à divulgação do número de campanha, na espécie mediante o gesto com as mãos, este regional já definiu como incapaz de configurar o combatido pedido explícito de voto precedentes. Dessa forma, inexistindo pedido explícito de voto na referida postagem, não há como reconhecer a configuração de propaganda eleitoral antecipada, conforme assim entendeu o magistrado Acor e a Procuradoria Regional Eleitoral. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido, senhor presidente. Ok, como vota o doutor Bucão? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gledes? Acompanho o eminente relator, presidente. Doutor Rogério Feitosa? Acompanho, senhor presidente, eminente relator. Doutora Camille Castro? Com o relator. Doutor George? Também com o relator, senhor presidente, mostrando coerência aí com o julgamento anterior. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou improcedente a presente representação. Decisão unânime da Corte. Chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-209-61-2020-606-0027. A origem é Crato. O relator juiz Roberto Soares Bucão Coutinho. Recorrente Roberto Pereira Anastácio e Damião Paulo Pereira. Advogado José Erleno Rodrigues e outros. Recorrido Partido dos Trabalhadores PT Municipal.
advogado Francisco Leopoldo Martins Filho. O assunto é representação, eleição 2020, propaganda eleitoral extemporânea antecipada. Comunica ao senhor relator que não existe pedido de sustentação oral. Com a palavra, doutor Roberto Bucão. Obrigado, senhor presidente. Eu penso que, inclusive, seria desnecessário até a leitura da emenda, tem uma preliminar de ilegitimidade ativa, e que no documento que está juntado junto com a petição recursal, é o DRAP 8284677, nos esclarece que apesar da convenção ter sido dia 11 de setembro de 2020, o requerimento foi só 24 de setembro de 2020. E a representação foi ajuizada 17 de setembro de 2020. Então, eu entendo aqui que o partido poderia ser isoladamente, e não é o caso de ilegitimidade ativa, e vou aqui propondo afastar essa preliminar para adentrar no mérito, senhor presidente. Eu vou colher os votos, doutor Bucão. Desembargador Gleitson, como vota na preliminar? Acompanhando o relator, presidente. Doutor Rogério? Senhor presidente, o relator. Doutora Camille Castro? Com o relator. Doutor George? Com o relator na preliminar, senhor presidente. E o doutor Raimundo Deusdete? Acompanho o relator na preliminar, senhor presidente. Eu proclamo o resultado da preliminar. Preliminar de ilegitimidade do partido isolado, rejeitada à unanimidade da Corte. Devolvo a palavra ao relator para apreciação do mérito. Obrigado, senhor presidente. Quanto ao mérito, é uma propaganda antecipada negativa, e na própria inicial, na petição inicial da representação, consta o que seria, o que configuraria na ideia do autor a propaganda antecipada negativa. E tem aqui, quando consta, que aqui é o que consta exatamente na representação, diz que então ficou deliberado que, devido a essa rejeição, que segundo as pessoas mesmo comentam, beiram aí a 76% do prefeito. E é horrível. Não tem homem nenhum na terra que tire uma rejeição dessa. É impossível praticamente. Não tem possibilidade nenhuma. Aí depois diz, eu acredito que essa rejeição é devido a esses acontecimentos no tocante a devido a esse querer impor, né? Vamos firmes, eu não abro. Eu vou até dispensá-los, acho que não é necessário ler o teor da emenda, que realmente é só o entendimento de se isso realmente configura essa propaganda antecipada negativa ou a livre manifestação. Entendo que, e está aqui só no item 11, na verdade no item 12 da emenda, da parte dispositiva da emenda, quando eu encaminho no seguinte sentido: diferentemente da compreensão alcançada por aquele juízo, porque aqui eu vou no sentido de reformar a sentença, indo também no sentido do parecer da PRE, que foi pela reforma da sentença, entendo que o conteúdo do áudio não se configura como espécie de notícia falsa, pois apenas pretendeu demonstrar, na sua ótica, a rejeição ao prefeito, caracterizando a opinião pessoal, pois imputou um número percentual apresentado a comentário de rua, revelando-se de manifestação espontânea de pensamento de pessoa natural em matéria político-eleitoral, a qual é permitida, ainda que se trate de conteúdo de crítica a partido ou candidato. Então, eu vou entendendo que esse fato de imputar esse beira 76%, a rejeição, para mim faz parte realmente da crítica política. Não se imputou esse número percentual a nenhum instituto de opinião, foi mais um reforço argumentativo de quem estava se manifestando. Então, com essas considerações, venho entendendo que é livre manifestação e venho propondo reconhecer o recurso com o seu provimento para reformar a sentença, para julgar improcedente a representação e excluir a multa aplicada aos dois representados. Nesse sentido, o voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota o desembargador Gleitson? Acompanho o eminente relator, presidente. Como vota o doutor Rogério? Doutor Rogério? Acompanho, senhor presidente, o eminente relator. Como vota a doutora Camille Castro? Com o relator. Como vota o doutor George? Também acompanho o relator, senhor presidente, ressaltando que, de fato, a opinião pessoal está protegida pela liberdade de expressão, e ainda que tenha citado aí um percentual para dar um caráter mais preciso da informação, né, não tem aquela discussão sobre pesquisa, é muito mais realmente
comentário que foi feito dentro de um contexto pré-eleitoral ainda, que é perfeitamente protegido pela liberdade de expressão. Então, com o relator, senhor presidente. Como vota, doutor Deusdete? Acompanho integralmente o bem lançado do voto do relator. Vou proclamar o resultado. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença a fim de excluir a multa aplicada em desfavor dos recorrentes. Decisão unânime da Corte. Bem, vencida a pauta, passo a palavra ao doutor Hugo Pereira para os expedientes. Apenas um expediente, senhor presidente. Par de 18.212, renovação da requisição de José Renilson da Silva, lotado em Ipueiras, 40ª zona eleitoral, sem impedimentos legais. Alguma objeção? De acordo. Declaro aprovado. Só isso? Só isso. Algum voto, alguma comunicação dos senhores pares? Minha parte não, presidente. Então, como ninguém se pronunciou, eu vou declarar encerrada essa sessão e até a próxima, se Deus quiser, no próximo mês, dia 1º. Amém. Bom final de semana, presidente, a todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom fim de semana.